testamento de Dan. Da raiva e da mentira. Capítulo 1. Transcrição das palavras que Dan disse aos seus filhos nos últimos dias da sua vida. No seu 125º ano de vida, Dan chamou sua família para junto de si, e falou: Escutai as minhas palavras, filhos de Dan. Ficai atentos ao que pronuncia a boca do vosso pai. Experimentei em meu coração, durante toda a minha vida, que o trato honesto da verdade é algo agradável aos olhos de Deus e do seu beneplácito. A mentira e a raiva, porém, são más, e conduzem os homens a toda espécie de perversidade. Meus filhos, declaro-vos hoje, eu me alegrava em meu coração com a morte de José, e no entanto ele era um homem bom e veraz. Alegrei-me quando foi vendido, pois o nosso pai amava mais a ele do que a nós. O espírito do ciúme e do orgulho falava em mim: tu também és seu filho. E um espírito de Belial sussurrou-me dizendo: toma tua espada e mata José. Estando ele morto, o teu pai te amará. Era o espírito do rancor, procurava induzir-me a despedaçar José, como faz o leopardo com o cabritinho. Entretanto, o Deus dos meus pais não permitiu que eu lançasse a mão nele, nunca o encontrava só, e assim não pude matá-lo. Do contrário, ter-se-ia extinguido uma das 12 tribos de Israel. Capítulo 2. Agora, meus filhos, eu vou morrer. Digo-vos em verdade, se vos não guardardes do espírito da mentira e da raiva, e se não amardes a verdade e a magnanimidade, perecereis. O rancor é a cegueira, meus filhos. Um homem raivoso não encara nenhuma face de modo verdadeiro. Mesmo que se trate do pai ou da mãe, vê-os como inimigos, em sendo um irmão, ignora-o. Sendo um profeta do Senhor, não o escuta, sendo um justo, desconsidera-o, sendo um amigo, não o reconhece. O espírito da ira lança sobre ele a rede do erro e cega-lhes os olhos. Obscurece-lhe o senso através da mentira e dá-lhe um modo peculiar de ver, o que deforma o seu olhar, impondo ódio no coração e a inveja aos seus irmãos. Capítulo 3. A raiva é péssima, meus filhos, e passa a ser a alma da própria alma. Apodera-se do corpo, domina a alma. Confere ao corpo particular energia para toda ação má. Perpetrada pelo corpo a ação má, a alma a justifica, por não tê-la encarado da maneira justa. Se o homem raivoso for abastado, exerce uma força tríplice por meio da sua ira. Primeiro, pelo auxílio dos seus servos. Segundo, pela sua riqueza, através da qual persuade e faz triunfar a injustiça. E terceiro, pela força corporal, através da qual pratica a maldade. Se o homem raivoso for fraco, detém todavia sempre um duplo poder. A raiva assiste-o sempre numa intenção perversa. E esse espírito, mediante a mentira, coloca-se sempre à direita de Satanás, e assim os seus atos são praticados sempre no equívoco e na mentira. Capítulo 4. Sabei que o poder da ira é pérfido. De início, ele aguilhou através de uma palavra, por meio de atos enrijece o pescoço do raivoso, turba-lhe o pensamento causando amargo prejuízo, leva sua alma ao desvario pela enorme cólera. Se alguém disser alguma palavra contra vós, não vos deixeis dominar pela ira. Se alguém elogiar a vossa piedade, não vos exalteis. Não vos deixeis afetar nem pelo prazer, nem pelo desprazer. O homem irritadiço começa por divertir-se com o que ouve, mas logo aguça a mente no intuito de descobrir a zombaria. Depois fica bravo e julga enfurecer-se com razão. Mesmo quando sofreis prejuízo e dano, meus filhos, não vos deixeis abalar. O espírito do raivoso faz com que se apegue ao que é passageiro, e ao perdê-lo, se enfurece. Ao enfrentardes um prejuízo, seja de espontânea vontade, seja contra a vontade, não fiqueis perturbados. Do amargor nascem a raiva e a mentira. A raiva e a mentira constituem duas desgraças, associam-se para transtornar os corações. Se uma alma estiver constantemente exaltada, o Senhor se afasta dela e Belial será o seu rei. Capítulo 5. Observai os mandamentos do Senhor, meus filhos. Segui a sua lei. Desfazei-vos da ira. Odiai a mentira. Então o Senhor habitará em vós, e Belial fugirá. Dizei somente a verdade entre vós. Então não caireis na raiva e na sublevação. Sejam pacíficos, e que o Deus da paz habite convosco. Então nenhum inimigo vos vencerá. Amai ao Senhor por toda a vossa vida, com um coração verdadeiramente sincero. Eu sei,
Nos tempos derradeiros ocorrerá o vosso afastamento de Deus, e irritareis Levi e levantar-vos-eis contra Judá. Mas não haverá de prevalecer. Um anjo do Senhor guia ambos, por ele subsiste Israel. Ao afastar-vos do Senhor, caireis em toda a sorte de iniquidades, praticareis as atrocidades dos pagãos e deitar-vos-eis com as mulheres dos celerados. E assim os espíritos da sedução estarão em ação entre vós, em todas as vossas perversidades. Eu li no livro de Enoque, o justo, que o vosso príncipe será Satanás, e que os espíritos da luxúria e da arrogância conspiram para tentar constantemente contra os filhos de Levi, a fim de levá-los ao pecado diante do Senhor. Os meus filhos igualmente aproximar-se-ão dos filhos de Levi, para juntamente pecar com eles. E os filhos de Judá serão cobiçosos e avançarão sobre a propriedade alheia como leões. Por isso, sereis arrastados com eles ao cativeiro, e lá sofrereis todas as pragas do Egito e todas as maldades dos pagãos. Mas quando volverdes novamente para o Senhor, encontrareis misericórdia, ele vos reconduzirá ao seu santuário e vos dará a paz. Das estirpes de Judá e Levi vos advirá a salvação do Senhor, ele mesmo subjugará a Belial, e tomará a vingança eterna dos inimigos. Ele resgata de Belial os que estavam presos, as almas dos santos, reconduz ao Senhor os corações desgarrados, concede a paz eterna àqueles que o invocam. Os santos repousam no Éden e os justos se rejubilam por causa de Jerusalém, a nova Jerusalém, e esta constituirá a glória de Deus para sempre. Jerusalém não será mais devastada, nem Israel feito prisioneiro. O Senhor habita nela e caminha entre os homens, e o mais santo de Israel será o rei deles em humildade e pobreza, e quem nele ele confia, será verdadeiramente rei no céu. Capítulo 6. Assim, meus filhos, temei o Senhor. E guardai-vos de Satã e dos seus espíritos. E aproximai-vos de Deus e do seu anjo intercessor. Ele é o intermediário entre Deus e os homens. E a bem da paz de Israel, ele enfrenta o reino do inimigo. O inimigo recorre a todas as forças para fazer com que caiam os que invocam o Senhor. Ele sabe que o reino do inimigo cessará no dia em que Israel fizer penitência. O anjo da paz fortalece Israel, para que não venha cair na pior desgraça. E mesmo Israel continuando na impiedade, ainda assim o Senhor não abandona, o anjo convertê-lo-á num povo que cumprirá sua vontade, assim, nenhum anjo se lhe compara. O seu nome estará presente em todos os lugares de Israel, bem como entre os pagãos. Guardai-vos, meus filhos, de toda obra má, lançai para longe de vós a raiva e a mentira, e amai a verdade e a paciência. O que ouvis do vosso Pai, transmitiu aos vossos filhos, para que o Salvador dos gentios vos acolha. Ele é verdadeiro, paciente, humilde e suave, ensina a lei de Deus por meio das suas obras. Afastai-vos de toda e qualquer iniquidade e permanecei firmes na justiça de Deus. Então a vossa estirpe será salva para sempre. Sepultai-me na proximidade dos meus pais. Fim.